Opa, e aí pessoal, aqui é o Shen, eu espero que vocês estejam bem. E bom pessoal, a gente tá aqui nesse vídeo pra falar sobre Dragon Ball Daima e Dragon Ball Super. E eu já vou deixar aqui o meu aviso, se você é fanboy de Dragon Ball Daima e se você é fanboy de Dragon Ball Super, se prepara pra ou fechar o vídeo ou pra ficar aí nos comentários dando o seu hate, porque eu vou falar muito mal dos dois, de Dragon Ball Daima e Dragon Ball Super. Bom pessoal, infelizmente eu me decepcionei completamente com Dragon Ball Daima. Antes mesmo de sair, eu tava assim com o pé atrás, sabe, sobre Dragon Ball Daima, já que eles iriam virar criança e etc, eu não tava muito hypado, só que desde sempre, desde o anúncio de Dragon Ball Daima, eu sempre falei pra todo mundo que curtia Dragon Ball, e até em alguns vídeos meus antigos, eu falei, pessoal, não deem hate antes de sair, não, sabe, vamos parar com essa afobação de começar a dar hate numa obra que nem saiu ainda. O Dragon Ball Daima, ele podia sim, ele tinha a capacidade de surpreender a gente. Então foi por isso que eu disse pra todo mundo esperar, se acalmar e, sabe, abrir a mente pro Dragon Ball Daima. Vamos dar uma chance pra Dragon Ball Daima, ele pode surpreender a gente. E de certa forma, eu não tava errado, já que o Dragon Ball Daima realmente surpreendeu a gente, só que negativamente. E você não precisa ir muito longe pra você ver que a rapaziada não tá gostando de Dragon Ball Daima, nem mesmo no Japão, pessoal. Tem episódio de Dragon Ball Daima que fica ali no top 10, só que não pega posições altas, sabe? O Dragon Ball Daima não tá, tipo, entre o top 3 animes no Japão, tá ligado? E é Dragon Ball, e ele passa em horário, pessoal, que é mais tarde no Japão, ou seja, a gente achava que por conta disso, ele seria mais voltado pra Dragon Ball Z mesmo, sabe? Um anime mais de ação, com mais violência, coisa do tipo, mais aos moldes de Dragon Ball Z e até mesmo Dragon Ball clássico, porque a pessoa que diz que o Dragon Ball Daima tá se inspirando em Dragon Ball clássico, não assistiu o Dragon Ball clássico, pessoal. O Dragon Ball clássico tinha bem menos censura, as piadas eram bem mais pesadas e o Dragon Ball Daima não tem isso. A única coisa que o Dragon Ball Daima tem que dá pra comparar com o Dragon Ball clássico é a questão de ser uma aventura, e ainda assim é uma aventura que não faz o menor sentido. E também a única coisa que dá pra comparar é que o Goku virou criança de novo, tá ligado? É só isso que tem igual com o Dragon Ball clássico. E como eu disse, você não precisa ir longe pra você ver que a rapaziada não tá curtindo Dragon Ball Daima. Cara, o Peter do Ei Nerd recentemente lançou um vídeo falando do episódio 15 de Dragon Ball Daima, que foi um episódio insano. E cara, todo mundo nos comentários tá descendo a lenha porque falou, cara, não é possível, o Peter é o único que gostou desse episódio, porque todos os outros youtubers acharam o episódio muito morno, pessoal. Cara, Dragon Ball Daima tá usando a mesma fórmula em todos os episódios, aquela fórmula que já tá chata, sabe? Não tem o menor sentido. É uma aventura, é uma ação que não existe, não tem senso de perigo, e é isso que eu quero trazer aqui nesse vídeo. Esse é um dos principais pontos que estragam Dragon Ball Super e Dragon Ball Daima. Só que em Dragon Ball Daima eles ainda conseguiriam fazer isso de uma forma diferente, apresentando no início de Dragon Ball Daima um vilão de verdade, porque até agora a gente não tem um vilão, algo que precisa ser derrotado, não tem aquele senso de perigo. O Goma é só um palhaço que nem sabe direito o que tá fazendo, ele só tá lá atrás do terceiro olho. O Degezo também é só um servente do Goma que até agora não demonstrou perigo nenhum. O Majin Buu e o Majin Duu, que era, né, até então os vilões que a gente achava que seriam os vilões, são só dois palhaços também que nem aparentam ser tão fortes assim. E o Glório, sinceramente, nem dá pra saber mais, nem o Glório, nem o Neva, sabe? Tá tudo muito confuso. E já foi confirmado, pessoal, que o Dragon Ball Daima vai ter 20 episódios, e a gente tá no episódio 15. Tem 5 episódios pra desenvolver toda a história do Neva, do Glório, do Goma, do Degezo e da Arinzo, sabe? Então assim, cara, 5 episódios é muito pouco. Se a partir do próximo episódio, que é o 16, as coisas não começarem a andar realmente, a história não começar a se desenvolver, o Dragon Ball Daima vai finalizar naquele rush, sabe? Aquela coisa rushada, rápida, que ninguém vai entender nada e vai ficar um monte de ponta solta. Porque eu acho que Dragon Ball Daima não vai ter uma segunda temporada. Mas essa é a questão, Dragon Ball Daima ainda tinha conserto. Os personagens são sim muito fortes, o Goku tem Super Saiyajin 3, o Vegeta tem Super Saiyajin 3, então daria pra colocar um vilão que fosse mais forte que o Super Buu, que o Kid Buu. Tanto faz, não sei qual que você acha mais forte, mas eu já disse, o Kid Buu é o mais fraco, ele é mais fraco que o Super Buu, vamos concordar aqui, né, pessoal? Mas enfim, a gente poderia colocar o Majin Duu, o Majin Buu como sendo mais forte, sabe? Pra ter aquele senso de perigo, só que a gente até agora não tem. Pode ser que no final do Daima, no último, penúltimo episódio, surja algum vilão que seja realmente forte. E provavelmente, pessoal, eles vão ter que usar a fusão. Porque não é possível que eles introduziram aquelas sementes lá, que não são sementes, né? Aqueles insetos simplesmente a troco de nada, sabe? Ah, não, vamos introduzir aqui um novo método de fusão, mas a gente nem vai usar ele. É só pra jogar no ar aí e deixa pra lá.
eu acho que com certeza vai surgir algum vilão forte, pode ser até o Goma com o terceiro olho, e eles vão ter que apelar pra fusão novamente, sabe? O Dragon Ball Daima tá usando já a fusão, como o Dragon Ball Super vem usando, parece que eles perderam a criatividade, é sempre fusão que resolve as coisas, sabe? Então a fusão ela virou algo banal, pessoal. Em Dragon Ball Z, a fusão era algo muito especial, ela aparecia no momento mais crítico, sabe? E agora a fusão simplesmente ela aparece quando os caras acham que precisa dar um hype no anime. Assim como foi em Dragon Ball Super, como foi no filme do Broly, e assim como eles fizeram com o Gotenks também, que o Gotenks virou alívio cômico total, sabe? O Gotenks nem serve mais pra lutar, ele é só pra aparecer, fazer palhaçada, pra eles errarem a fusão e dane-se. Então a minha previsão pro Daima é isso, simplesmente vai aparecer um vilão muito forte, do nada, e eles vão usar a fusão pra derrotar ele e acabou. Então pessoal, pra mim o principal problema do Daima é a história, tá? Eu já disse antes em algumas lives lá com o Rafa no Super Kamehameha, que pra mim o mais importante, pelo menos um dos mais importantes no anime, é a animação. E isso eu não posso reclamar, cara. A animação de Dragon Ball Daima, ela tá maravilhosa. Ela, cara, bate de frente muito com a animação de Dragon Ball Z, tá? Ela dá um pau na animação de Dragon Ball Z em alguns momentos. Ela dá um cacete na animação de Dragon Ball Super. O Dragon Ball Super não chega nem aos pés da animação de Dragon Ball Daima. E agora imagina o Dragon Ball Daima com eles adultos. Seria um negócio insano, né? Mas enfim, pessoal. Dragon Ball Daima tem uma história muito fraca, muito ruim, o plot é muito ruim, o time das piadas é horroroso, o andar do episódio, sabe? O jeito que eles conduzem o episódio é extremamente ruim. E cara, sinceramente, se você é o tipo de pessoa que diz, ai, mas você tem que respeitar o Akira, porque essa foi a última obra dele, cara, sinceramente, isso não faz o menor sentido. Não é só porque o Akira morreu que automaticamente tudo que ele fez antes de morrer virou bom, sabe? Isso não existe, cara. A obra Dragon Ball Daima continua sendo ruim, caso o Akira estivesse vivo ou morto. Sim, eu fico muito triste que essa foi a última obra do Akira, eu realmente queria que tivesse sido uma obra espetacular, mas infelizmente, pessoal, eu não posso ser hipócrita aqui e falar que a obra é maravilhosa só porque o Akira morreu e a gente tem que respeitar a memória dele. Não dá pra fazer isso, né, pessoal? Agora vamos falar sobre Dragon Ball Super, e um grande problema de Dragon Ball Super, que é o mesmo de Dragon Ball Daima. Não tem senso de perigo nenhum, pessoal. E pra mim, o Dragon Ball Super é ainda mais difícil de resolver. Porque desde o Dragon Ball Z Renascimento de Freeza, a gente já perdeu aquele senso de perigo. Porque, cara, como que a gente vai achar que as coisas vão dar ruim, sendo que no mesmo filme, onde o Goku tá enfrentando o Freeza, que atingiu o Super Saiyajin Blue, lá tem o Bills parado assistindo a luta. E a gente fica tipo assim, cara, o Bills não vai deixar o Freeza destruir a Terra. E aí, beleza, o Freeza destrói a Terra e a gente pensa, putz, acho que o Bills realmente não vai ajudar. E aí, simplesmente, o Whis chega e volta no tempo, cara, pra poder salvar a Terra. Então, tipo assim, não tem senso de perigo. Quando der alguma merda, o Bills simplesmente pode intervir na luta pra salvar a Terra porque ele gosta da comida ou coisa do tipo, ou porque realmente agora ele tem uma afinidade com o Goku e os amigos dele, ou o Whis pode simplesmente, sei lá, fazer um escudo, voltar no tempo pra salvar todo mundo, sabe? Aquele senso de perigo não existe mais, pessoal. Antigamente em Dragon Ball Z, quando um vilão chegava, todos estavam em perigo. Agora não, o Whis tá lá, todo mundo fica do ladinho do Whis, o Whis faz um escudo, nossa pessoal, todo mundo entra debaixo do meu escudo que eu vou salvar todo mundo. E aí só o Goku e o vilão que lutam, sabe? Não tem mais senso de perigo pras pessoas que estão em volta, que estão ali acompanhando a luta. Todo mundo fica ali debaixo do braço do Whis e acabou, deixa a luta rolar. É só uma luta qualquer, sabe? Não causa perigo nenhum pra todos que estão ao redor deles. E a gente consegue observar isso em vários momentos em Dragon Ball Super, pessoal. Momentos em que o Bills toma ali a frente pra lidar com a situação. Cara, até no próprio filme do Broly, quando a luta tá rolando e a coisa tá ficando muito feia, no final do filme você percebe que o Bills tava completamente focado na luta. Que ele tava ali, tipo, sentindo, vendo o que tava acontecendo no final do filme. E aí quando ele vê que o Broly é derrotado, ele vai lá e se acalma, fecha o olho e relaxa na cadeira. Então, provavelmente, se as coisas fugissem do controle, o Bills iria tomar a frente da luta. Ele iria fazer alguma coisa pra parar o Broly, sabe? Fora que o Whis também tava no campo de batalha, né? Então, tipo, cara, tem o Whis ali do lado dele, sabe? E o Bills também tava na Terra, então dificilmente o Broly ia destruir o planeta. E caso ele destruísse, quem sabe o Whis não ajudava de novo, né? Esse que é o problema, pessoal. E a questão aqui, pessoal, eu não tô reclamando, não tô falando que o Bills é um personagem ruim, que o Whis é um personagem ruim, mas eu acho que a forma que introduziram eles e colocaram eles junto na história é muito ruim pra história, porque tira todo aquele senso de perigo. Sempre que o Bills estiver envolvido em alguma saga, sempre que o Whis estiver próximo de alguma saga, a gente não vai ter a real sensação de perigo, porque a gente sabe que o Bills, que é insanamente forte, e o Whis também, que é absurdamente forte, estão ali. E mesmo o Whis não podendo interferir na luta, a gente sabe que o Whis não pode ativamente interferir na batalha, assim como o Meros fez e acabou sendo morto, o Whis pode simplesmente usar suas habilidades para proteger as pessoas. Ele pode criar escudos, ele pode talvez curar as pessoas se o Bills pedir, ele pode reviver as pessoas se o Bills pedir, assim como ele fez com o Freeza. Então, tipo assim,
todo o senso de perigo se perde, pessoal. A gente sabe que tem personagens muito fortes ali que a qualquer momento podem interferir na luta e salvar o Goku, o Vegeta e algo do tipo. Então, esse pra mim é o grande problema de Dragon Ball Super. E esse também pra mim não é o único problema de Dragon Ball Super, mas o jeito com que os personagens ficam mais fortes também é um grande problema. Porque vamos pensar lá em Dragon Ball Z. No caminho pra Namekusei, o Goku não ficou simplesmente parado esperando que o poder fosse chegar até ele, ou ele não foi até o Shenlong ou até o Porunga e pediu poder pra eles. Ele treinou o caminho inteiro. O Vegeta treinou o Dragon Ball Z inteiro. O próprio Gohan também não ganhava poder do nada assim como em Dragon Ball Super. Ele tinha o treinamento dele que era muito intenso com o Piccolo, o treinamento lá na Sala do Tempo com o Goku que era muito intenso também. Teve o treinamento lá no planeta dos Kaioshins, teve o ritual, então assim, era algo que era um pouco mais natural, essa progressão de poder do Gohan, coisa que em Dragon Ball Super se perdeu completamente. O Piccolo também treinou muito. Sim, o Piccolo teve a fusão com o Neo, teve a fusão com o Kami-sama, só que ali nessas fusões a gente realmente tem algo que agrega a história, sabe? O Piccolo se fundindo com o Neo agrega a história, o Piccolo ganha memórias, o Piccolo vira realmente um personagem um pouco diferente, muda um pouco ali a personalidade dele naquele momento. O Piccolo se fundindo com o Kami-sama, a gente perde o Kami-sama e isso faz com que o Dendê entre na história, se torne o novo Kami, e isso realmente é muito legal, isso agrega a história. Agora me diz uma coisa, o que vai agregar na história o Piccolo simplesmente chamar o Shenlong, pedir pra ele liberar o potencial dele e ganhar uma transformação nova, sabe? O que vai agregar na história o Gohan simplesmente ganhar uma transformação nova a troco de nada? O Piccolo nem morto tava, pessoal. E cara, algumas sagas antes, na saga do Moro, o Gohan viu o Moro perfurando o peito do Goku, praticamente matando o Goku com a mão ali, sabe? Foi uma cena brutal e o Gohan, sabe, não liberou uma transformação nova ou algo do tipo, quem sabe até um Beast Presságio. E se ele liberasse ali um Beast Presságio, seria muito mais fácil de justificar essa transformação Beast que ele conseguiu no Dragon Ball Super Super Hero. Então, eu acho que o Dragon Ball Super, ele tá se perdendo muito na hora de construir o personagem, construir as narrativas. Ele não consegue construir algo, sabe, do começo até o fim. Parece que simplesmente surgem como ideia do nada e resolvem colocar ela na história de qualquer forma, sabe? Tipo, não importa o que aconteceu antes ou o que vai acontecer depois. A gente teve essa ideia, vamos fazer esse filme aí, coloca aí no filme e depois a gente vê o que a gente faz. Basicamente foi isso que aconteceu com o Piccolo Laranja e com o Gohan Beast. Eles não tiveram nenhum desenvolvimento, pessoal. Como foi o Super Saiyajin 1, o Super Saiyajin 2, eu acho que o problema começou a acontecer um pouco lá no Super Saiyajin 3. Tudo bem que o Goku ainda chegou a treinar bastante no outro mundo pra atingir o Super Saiyajin 3, só que foi no Super Saiyajin God que a coisa realmente saiu dos trilhos, onde simplesmente com o ritual eles conseguiram a transformação, e depois no próximo filme a transformação já tinha sido deixada de lado, surgindo o Super Saiyajin Blue sem desenvolvimento nenhum. Simplesmente treinaram com eles no planeta do Bills e depois de um tempo conseguiram o Super Saiyajin Blue, simples assim, tá? Não teve nenhum desenvolvimento real da transformação. Eu sinceramente acho que vai ser muito difícil o Dragon Ball Super corrigir esses erros, pessoal. Pra mim, só tendo realmente um remake. Eu acho que até pode acontecer de a partir da saga Moro a Toei ser um pouco mais fiel ao mangá e até fazer mudanças que sejam melhores que o mangá, mas eu não confio muito não. Quem sabe surge aí um Dragon Ball Super Novo Testamento e ele surpreende a gente positivamente. Vamos esperar pra ver, né, pessoal? Mas é isso. Eu falei bastante nesse vídeo, eu desabafei bastante aqui. E se você concorda comigo, deixa nos comentários. Se você discorda também, deixa nos comentários. Lembrando, pessoal, sempre respeitosamente, você não precisa vir aqui me xingar. Eu só tô aqui pra dar minha opinião. E se você discorda, sinta-se à vontade pra discordar nos comentários de forma respeitosa, fechou? Tamo junto, a gente se vê no próximo vídeo e até mais.